Boa noite, queridos alunos SOS Vestibular SESC. Aqui na nossa aula de número 11, hoje somente questões sobre alguns temas já trabalhados aí durante as aulas online e algum momento presencial que nós tivemos também, tá? Enfim, são questões modelo Enem. Selecionei material muito bom aqui para a gente exercitar. A primeira questão, ele trata de propriedades periódicas, assunto da tabela periódica já estudado. Então, a figura a seguir apresenta a tendência relativa de acidez de alguns compostos químicos. Então, ele dá uma escala aí, aumento de acidez, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. Flúor mais eletronegativo. Na vertical, ele dá a coluna 6A, uma parte dela bem aqui, ó, oxigênio, enxofre, selênio, e aqui flúor, cloro, bromo e iodo, famílias 6 e 7A da tabela periódica. Esses elementos aí, eles estão formando hidretos. Vejam que entre parênteses estão algumas fórmulas, né, de hidretos. Hidretos são compostos em que o elemento está ligado diretamente ao hidrogênio. No primeiro caso aí você tem o metano, amônia, NH3. Ele abriu apenas uma parte da estrutura. Por exemplo, no NH3 ele colocou NH2 e o hidrogênio ao lado. Uma parte da forma estrutural. Ou ametais, tá? No caso aí eu tenho hidretos de ametais. O H2S, o H2SE, HF, HCl, HBr e HI. Né? O aumento de acidez desses hidretos, ele ocorre na horizontal aí do carbono por flúor e na vertical aumenta para o HI. Então analise os dados apresentados na figura e assinale a alternativa correta. Letra A. A acidez aumenta do HF em relação ao HI, ácido iodídrico, na mesma coluna devido ao efeito da eletronegatividade. Não, é o contrário. Tá? O aumento da eletronegatividade na vertical é o inverso dessa variação aí. Na tabela periódica aumenta de baixo para cima, aquele gráfico das setas, lembra? Eletronegatividade, olhando a tabela de frente, ela aumenta de baixo para cima, na vertical, e na horizontal, da esquerda para a direita, do jeito que está o aumento da acidez aí na seta horizontal. Essa é a variação da eletronegatividade. Então, o aumento de acidez do HF para o HI realmente aumenta a acidez, mas não é pelo efeito da eletronegatividade. Porque o iodo ele não é mais eletronegativo que o flúor. Ninguém ganha o flúor na tabela em relação à eletronegatividade. Então, letra A, falso. Letra B, o HI é mais ácido do que o H2S, devido o iodo possuir menor raio que o enxofre. Não. Tá? O iodo ele possui maior raio, porque o raio atômico, foi a primeira propriedade que nós analisamos, ela aumenta de cima para baixo. É o contrário da eletronegatividade na vertical. E na horizontal também, o raio ele aumenta da direita para a esquerda. Então, como o iodo ele está mais abaixo, então o tamanho dele é maior e não menor, como está dizendo aí na letra B. Então, para eu resolver essa questão, eu tenho que saber aqueles gráficos de variações, ok? Aí nós vamos agora para a letra C. O aumento, a acidez aumenta do CH4 em relação ao HF na mesma camada, pois segue a mesma tendência de raio atômico. Não, é o inverso, é a mesma justificativa da letra B. Tá? Como o flúor ele está mais à direita, ele tem um raio menor. Então não seria a letra C por conta do raio atômico, seria o inverso. E a resposta lógica é a letra D. O HF é mais ácido do que NH3, veja que ele está mais à direita do que o nitrogênio, devido a uma maior eletronegatividade. Ok? Então enfatizei bastante aí a questão da eletronegatividade, que é uma propriedade periódica. Uma outra propriedade periódica, além da eletronegatividade e raio atômico, que foi citado aí na questão 1,
é a questão do potencial de ionização, a questão 2. Olha só, as fotocélulas são dispositivos usados como substitutos de interruptores, que acendem as lâmpadas de uma casa ou de um poste na rua, né? Esses dispositivos baseiam-se em seu funcionamento no efeito fotoelétrico, como ilustra a figura. Então, na ilustraçãozinha a gente vê aí uma incidência de luz na fotocélula, e aí essa fotocélula está recheada de carga negativa e você observa a saída de duas cargas negativas. Significa dizer que esse átomo perdeu elétron, né? Ele perdeu elétrons da estrutura, da placa. Okay? A equação química que representa o fenômeno ilustrado e a propriedade periódica relacionada a esse efeito são, respectivamente. Eu até antecipei antes de ler a questão que eu ia falar de outra propriedade, que é o potencial de ionização. É exatamente essa propriedade, potencial de ionização. Por quê, professor? Veja que nas opções ele cita duas propriedades, potencial de ionização e afinidade eletrônica, também chamada eletroafinidade. Vamos tentar diferenciá-las. O potencial de ionização é uma energia absorvida pelo átomo quando ele perde elétrons. E a afinidade eletrônica é uma energia liberada quando ele ganha elétrons. Então, muito cuidado nas opções. Veja que a letra A, X, que é um elemento da tabela periódica qualquer, ele está recebendo elétron, X mais elétron. Então, não pode ser potencial. Tá? Essa letra A, ela cai bem como afinidade eletrônica, ok? Que não é o caso da ilustração. Por que afinidade eletrônica? Porque X está ganhando o elétron, e quem ganha elétron fica negativo, por isso X menos, mais a energia que ele libera. Essa energia na forma de elétron-volt, as unidades, elétron-volt, você tem quilocal, kilojoule, erg, que é uma unidade de energia, tá? São várias modalidades. A letra B, que é a resposta antecipadamente, veja, X mais energia, ou seja, o átomo está ganhando energia. Formou X mais. O que quer dizer X mais? Um cátion. O que quer dizer um cátion? Ele perdeu elétron, tá? Olha o eletrinho indo embora aí, mais elétron. Então, a letra B representa a energia de ionização ou potencial de ionização. Porque aí na ilustraçãozinha a gente nota a saída de dois elétrons com a chegada da energia. Na forma de fóton, né? Na forma de luz. A incidência de luz. Então, bem clara essa diferença do potencial de ionização e a afinidade eletrônica. Ok? Portanto, letra B. X mais energia, formando X mais, né, um cátion, mais o elétron. A afinidade eletrônica, repito, é energia liberada. Então, esse nome energia aí, para ser afinidade eletrônica, tem que estar no segundo membro. Com relação àqueles gráficos de variação das propriedades, tanto o potencial quanto a afinidade eletrônica é negatividade. Trabalhei na questão anterior. Ou seja, aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. Ok? Essa é a variação do potencial de ionização, de baixo para cima para a direita, na horizontal. Ok? Nós vamos agora para uma questão de química orgânica. Fizemos algumas videoaulas sobre as funções oxigenadas, nitrogenadas. Então, foi bastante exercitado e trabalhado, logicamente, a teoria. Olha só, a estrutura química mostrada abaixo é de um neurotransmissor que age como inibidor do sistema nervoso central. Quando esse neurotransmissor se liga ao receptor cerebral, experimenta-se um efeito calmante, que ajuda em casos de ansiedade, euforia ou medo, né? Trata-se de um gama-aminoácido, comumente conhecido como GABA, do inglês
Aí eu deixo por conta de vocês essa pronúncia, né? O GABA, que é essa estrutura bem aí, ó. O nome desse composto, segundo a IUPAC, Sistema Oficial de Nomenclatura, né? Regra oficial. Para a gente nomear esse composto, a gente tem que identificar grupos funcionais. Então, você nota aí à direita da estrutura C-dupla-O, OH, né? Tem um carbono fazendo dupla com oxigênio e a hidroxila. E lá na outra extremidade, o NH2, que é um grupo amino, que forma as aminas. Lembra? NH2? Então, fazendo aí a numeração, nós teremos carbono 1, que é o carbono da dupla O. Aí vai para a esquerda, 2, 3, 4. Então, no carbono 4, você tem um grupo NH2, que é chamado de amino. E esse grupamento C-dupla-O-OH na extremidade direita é de um ácido carboxílico, cuja terminação vocês sabem mais do que eu, é oico, né? Vocês dominam muito bem isso aí. Portanto, como fica o nome desse composto aí, gente? Ácido 4-amino, né? O grupo NH2 lá no carbono 4, na esquerda. But, né? 4 carbonos aí, a cadeia principal. Butan, somente ligações simples entre carbonos. Então, oica, a terminação característica dos ácidos. Então, ficou o quê? Ácido 4-amino butanoico. Na regra de nomenclatura, a função orgânica ácido predomina na numeração, tá? Sobre as demais funções. Ok? Questãozinha de nomenclatura para lembrar, além da nomenclatura, para a gente lembrar também algumas funções, né? Como eu vou fazer aqui na questão 4. A duloxetina, cuja forma estrutural apresentada abaixo, é um medicamento utilizado no tratamento da depressão. Ele é um antidepressivo, né? Essa molécula apresenta a seguinte função orgânica oxigenada. Gente, muito simples, não é não? É muito comum esse tipo de questão em provas, saber identificar grupos funcionais, ok? Então, a gente nota aí bem praticamente no centro da estrutura o oxigênio entre carbonos. Então, funçãozinha de fácil identificação, que é a função éter, oxigênio entre carbonos. Não confundir éter com éster. O éster, só para lembrar, ele tem aquela C-dupla-O, oxigênio ligado a outro carbono. Né? Cetona, C-dupla-O ligado a carbonos laterais. Ácido carboxílico a gente viu na questão anterior. Então, importante, muito recorrente em provas. Mais uma texto base aqui. Também outra situação de química orgânica. Vamos lá. Há analgésicos que apresentam como um de seus constituintes o ácido acetil salicílico, mais conhecido como AS, né? Conhecido como aspirina, nome comercial. Nome da marca que se tornou de uso comum em um fármaco do grupo anti-inflamatório não esteroide, utilizado como anti-inflamatório e antipirético. Pode ser sintetizada segundo a reação entre um ácido salicílico, que ele te dá a estrutura, e o anidro, fácil de identificação, que ele apresenta 3 oxigênios na estrutura. E aí vai gerar a aspirina, que é essa estrutura após a setinha aí, certo? Ele quer saber qual a função comum, já antecipando aí a leitura do enunciado, ele quer saber a função comum, olha lá. Observe as fórmulas estruturais do ácido salicílico e do ácido acetil salicílico, vocês vão perceber a presença de qual grupo funcional comum às duas estruturas. Obviamente, ácido carboxílico, né? Que essa C-dupla-O-OH você analisa nas duas estruturas, ok? E aí, a questão 6, a gente vai ficar para a próxima aula. Deixo essa aí como desafio para vocês, tá bom? Próxima aula, mais exercício, mais situações. Valeu, obrigado, boa noite a todos. Fiquem com Deus.